E aí pessoal, tudo certo? Bem-vindos! Esse é mais um Conversação. Eu sou o Gurrenek Silva e se é a primeira vez que você está aqui no canal, peço que você já deixe o seu gostei e que se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos episódios. Nós não nascemos campeões, nós construímos o campeão que há em nós a cada dia, com esforço e suor. E ninguém melhor que um multicampeão para falar sobre isso com a gente. Hoje eu recebo aqui o Claudinei Quirino, multimedalhista. Claudinei, muito bem-vindo, obrigado por receber o nosso convite e nos atender assim tão prontamente. Bom, primeiramente, muito obrigado a você pela essa oportunidade, né, de estar conversando com seus ouvintes e falando um pouquinho da minha vida, falando um pouquinho de tudo. E boa noite a todos aí. Meu nome é Claudinei Quirino, sou medalhista olímpico, medalhista de campeonatos mundiais, pan-americanos, entre outros títulos do atletismo. Estou aqui para bater um papo com vocês agora à noite. Então, Claudinei, da lanchonete para as pistas, você trabalhava num posto de gasolina, é isso? Conta aí como foi o primeiro contato com o atletismo. Eu trabalhava dentro do posto quando tinha uma lanchonete. Eu era. Não sei se hoje fala a mesma coisa, né? Eu era aquele que fazia o lanche, as porções ali, chamado de chapeiro. Então foi ali que eu tive o meu primeiro contato com o atletismo, né? E, Para simplificar a história, que é uma história um pouco grande, né? não, sem O que que eu, problema, con- é, pode esmiuçar aí que a gente quer saber de todos os detalhes. Então, eu não fazia esporte ainda, eu só trabalhava. E um dia parou esses atletas aí, eu acho que toda cidade tem aqueles atletas, né, que saem correndo pela rodovia, qual que você vai, você passa. E nisso, um desses atletas parou lá no poço para tomar uma água, né? E o poço onde eu trabalhava era cheio de garotas e tal, né? Eu tinha aí, acho que 19 para 20 anos, sabe que é aquela coisa, né? Não tinha namorada e você queria ser notado, né? Como todo mundo, né? Essa idade E é realmente. agora, hoje o pessoal começa mais cedo, mas naquele tempo a gente era indo um pouquinho devagar. E eu lembro que eu escutei uma das garotas ali falando, nossa, pessoa, chamando as outras garotas, olha, vem ver, vem um homem, tem um homem aqui bonito, fortão e tal. E nisso, na minha curiosidade, falei, vou lá ver quem é, né? E nisso eu vi, tinha um cara ali realmente forte. Aqueles atletas de camisa cavada, aquele shortinho aberto aqui na laterais, né? Aquele E eu shortinho vi lá bem que a anos mulherada, 80, 90, né? aquele short que os atletas usam mesmo, de corrida mesmo. Aí tava lá, e eu fui ver o cara, realmente o cara era um cara bonitão, fortão, né? E aquilo me chamou a atenção. Falei, ué, se as garotas estão prestando atenção nele, e de repente se eu tiver um corpo igual o dele e tal, né? Eu pensei nisso. Vão prestar atenção em mim também. E nisso ele acabou de conversar com as garotas lá, tomou água, e eu chamei ele no canto. E eu perguntei para ele, amigão, o que que você faz? Aí ele falou a palavra que mudou minha vida, né? Ele falou assim, eu faço atletismo. Aí eu perguntei para ele, mas que atletismo, como que é e tal? Aí ele foi me explicando que era corrida, saltos e tal. Aí eu perguntei para ele se eu poderia fazer, né? Ele falou, claro que pode, pô. Aí me ensinou onde era a pista de atletismo, o nome do treinador, tudo lá. Cara, isso lembra um pouco aquela história, né, do filme da Procura da Felicidade, o Chris Gardner, que viu o corretor da bolsa, perguntou o que é que ele fazia, como ele fazia, se ele podia fazer também. Lembra um pouco isso, né? Eu não tinha pensado nisso, mas é um dos filmes que eu adoro com o Will Smith, um filme muito bom. E nisso, eu fui lá, fiz o teste, o pessoal lá o treinador gostou de mim, e aí eu fiquei lá. E daí a minha vida foi mudando, né? Eu fui para os regionais, depois fui para um campeonato brasileiro, depois tinha um outro, aí minha vida mudou. Eu sempre falo, até meio brincando, né? Que eu entrei para o atletismo por pura vaidade. Queria ficar forte e queria ficar Ah, bonito. Forte, deu. Bonito, eu acho que não foi dessa vez aí. Então eu entrei mais por vaidade e nisso é,
eu descobri meu talento ali no atletismo, né? E nisso, um monte de títulos, né? Eu sou campeão regional, campeão paulista, campeão brasileiro, sul-americano, ibero-americano, bicampeão pan-americano, vice-campeão mundial, vice-campeão olímpico, entre outros Poxa, títulos, né? é um Se ficar currículo falando aqui, aí claro que bem eu fui. extenso, né? Praticamente Eu fui campeão brasileiro. multimedalista, né? Que a gente chama. Mas uma coisa que eu notei, você falou, eu tinha 19 para 20 anos. Normalmente é a idade que os atletas têm o primeiro encontro com o esporte. Qual a idade ideal assim, para entrar no atletismo? Boa pergunta. Assim, não só para o atletismo, né? A idade ideal mesmo, assim, a gente fala assim, quando a criança entra na escola. Então, quando a criança entra na escola, aí o professor de educação física, ele vai dar os primeiros passos para a criança. Não o atletismo. O professor ensina o esporte ali, ensina tudo. Mas geralmente na escola o pessoal ensina vôlei, ensina basquete, ensina futsal, handball, depende da escola e do Sempre professor bom para também. manter os Mas a idade exercícios ideal é físicos, de né? 6 a 7. Isso. Aí o professor vai apresentando o esporte para as crianças. Então, daí você, por exemplo, no caso do atletismo, você entra mirim, pré-mirim, aí depois você vai no sub-16, sub-20, e assim até chegar no adulto. Mas no meu caso, eu comecei um pouquinho não, bastante, né? Tarde. Porque quando eu comecei no atletismo, não tinha o sub-20 e tal. Com 18 anos para 19, você já entrava no adulto. Então, eu não passei nessas categorias. Nossa. Mirim, pré-mirim, infantil, juvenil, Então você não já foi passei. direto para competir com os Já, profissionais que já vinham, por exemplo, que já entrou cedo, então você teve que correr atrás desse prejuízo bem depois. eu já entrei para correr com os melhores que tinha naquele momento. Claro que para cada competição era uma situação diferente. Como eu morava em Lençóis Paulista, hoje eu moro em Presidente Prudente. Então, quando eu entrei em Lençóis, era mais os atletas ali da região. Aí depois, quando eu comecei a competir em São Paulo, na capital, Americana também, aqui no interior, mas é bem próximo à capital, e no Rio de Janeiro, aí sim eu comecei a correr junto com a elite que tinha no Brasil. Entendi. E os primeiros anos nunca são fáceis, né? Ainda mais para cidades assim no interior, né? Morando embaixo de arquibancada, brigando por patrocínio de prefeitura. Como é que foi isso para você? Então, os primeiros anos, eu acho que assim, eu acho que para todo tipo de esporte, né? Porque no começo do esporte, eu até falei essa semana, que o pessoal falou, mas o que você precisa para começar o esporte? A primeira coisa que a gente precisa é a pessoa ter vontade e aptidão para aquele tipo de esporte. E o segundo, que eu acho que para mim, na minha opinião, que é o mais importante, o atleta ele precisa de um patrocínio. O patrocínio ele precisa de dinheiro para poder se manter, para poder comprar o material, né, para ele competir, para ele treinar e também para ele poder ter um dinheiro para ele custear, né, as viagens, que isso é difícil. No meu caso, quando eu comecei lá em Lençóis Paulista, lá quem mantia, né, naquele tempo lá, ela é a prefeitura. Eu acho que aqui no interior, em algumas cidades, é sempre a prefeitura, né, que ajuda nesse patrocínio. A prefeitura às vezes dá um dinheiro, ou a prefeitura dá o alojamento, alimentação, até mesmo as viagens, os custeios, né, de viagens, é a prefeitura Que tinha que essas banca. competições, principalmente pro São Paulo, né? Tem aquelas competições regionais que as prefeituras bancam os clubes da cidade ou o atleta que não tem agremiação para participar desses torneios, né? O que acontece? Um dos primeiros campeonatos que a gente começa, principalmente no atletismo, chama Jogos Regionais. Os Jogos Regionais, nada mais, nada menos, cada região aqui de São Paulo tem sua divisão e é como se fosse uma competição que cidade contra cidade. Então a prefeitura tem esses atletas para competir os Jogos Regionais. Então é o primeiro lugar que você vai. Aí dos Jogos Regionais, aí você vai para os Jogos Abertos, você vai para uma Taça São Paulo, aí você vai para frente. Cara, então num começo difícil,
Como foi que você parou assim e disse, poxa, eu sou bom nisso, eu tenho um futuro aqui, eu vou agarrar essa oportunidade, eu sou bom no que eu tô fazendo. Como é que caiu essa ficha pra você? Ó, bom, primeiro ponto, né? Eu passei um tempo no orfanato e depois do orfanato eu trabalhei e tudo até chegar no poço. Antes do poço eu fiz outros trabalhos. Só que quando eu entrei para o atletismo, eu vi uma oportunidade de mudar minha vida. Aí, quando eu comecei a competir, o meu treinador, no tempo era Ariel Troncoso Aravena, que era um chileno, ele falava assim: Ney, você tem muito talento, cara, você é muito bom. Aí eu comecei a acreditar no que ele estava falando, e eu falei: ponto, eu vou aproveitar essa oportunidade para tentar mudar minha vida, né? E graças a Deus, assim, eu acho que deu certo. Eu treinava em Lençóis, aí fui numa competição em Saltos, também aqui no interior, perto de Itu, e lá eu tive uma oportunidade com o treinador José Santos, primo, né, de Araçatuba, para ir para Araçatuba. E Araçatuba, ele me convenceu para ir para lá, porque ele falou que ele treinava o Zequinha Barbosa, entre outros atletas famosos. E aquilo me chamou a atenção. Falei, poxa, eu acho que estou Se no tá caminho chamando a certo. atenção de uma E pessoa isso, que eu falei, não, trabalha com atletas desse nível, né? Então, sim, eu vi ali, naquele convite, uma oportunidade de mudar minha vida. Aí você pergunta, pô, em Lençóis? Em Lençóis, naquele momento que eu estava correndo, a maioria dos atletas mais velhos falava, Ney, se você tiver uma oportunidade, vai embora, porque a cidade aqui ficou pequena para você. Naquele tempo, quando eu comecei lá, a situação era um pouco mais difícil. Hoje não, hoje Lençóis é uma cidade que tem um polo bacana. Naquele tempo tinha um basquete, né? Um basquete da Luarte, do Arcel, que era famoso, mas o atletismo não tinha assim aquele apoio que a gente sim, não tinha procura, né? visibilidade Então, ainda a primeira muito oportunidade que eu tive, explorada. sim, a primeira oportunidade que eu tive, eu fui embora de Lençóis para Araçatuba, e mas assim, hoje eu agradeço assim a todos lá de Lençóis pela oportunidade, que foi o meu começo. E já nessa parte do orfanato, você chegou a praticar alguma atividade física lá, alguma coisa relacionada a esporte por lá? Ou o contato só veio depois que você já estava na história do posto e tudo mais? Vê depois. O orfanato onde eu fiquei, ele não era em Lençóis Paulista, ele era de uma cidade ali perto, uma cidade chamada Pirajuí. E lá, assim, atletismo não tinha lá. Tinha o futebol, acho que todo mundo, né? Acho que todo lugar, acho que tem futebol. Eu lembro que ao sábado o Acho que é o pessoal primeiro amor de toda jogava criança, né? bola, e Pode ser futebol, ou o primeiro contato com o esporte é esse, né? porque o futebol, o pessoal jogava uma bola ali, você dividiu um grupo para cá, um para lá, né? Com camisa e sem camisa, e brincava. Mas assim, Padrão. atletismo mesmo, a prática, eu só fui conhecer depois que eu saí do orfanato. Entendi. E qual foi o seu primeiro título, a primeira medalha, o primeiro troféuzinho que você disse assim, poxa, eu tô no caminho certo, eu posso ir mais longe? Rapaz, olha assim, ó, o primeiro título eu lembro que foi nos Jogos Regionais. Eu não sei se foi a cidade de Saltos que eu fui lá. Eu acho que eu peguei terceiro lugar. É aquela medalhinha que aqui em São Paulo é muito típica, que vem o brasão do estado de São Paulo de um lado e do outro lado está escrito Jogos Regionais. Nossa, e não foi nem primeiro lugar, eu acho que foi terceiro, foi bronze. Eu fiquei super feliz. E eu tenho essas medalhas ainda. Legal. Eu tenho elas guardadas aqui, né? Para mim, aquilo ali foi a coisa mais importante, porque até o momento eu não tinha uma medalha assim, de uma coisa assim, de um campeonato importante. Mas era a sua E a realização, partir né? E daquele aí, momento, eu o falei, que que nossa, você sentiu? Você olhou pra medalha e o que que você sentiu na hora? pô, eu senti um gostinho que quero mais. Porque eu lembro que eu ganhei uma medalha de bronze. Eu falei, não, o ano que vem eu vou treinar mais, porque eu quero chegar na medalha de ouro. E eu ficava sempre olhando, né, os atletas da minha região lá, porque os atletas tinham uma roupa mais bonitinha, né? Eu tinha uma roupa normal, short, camiseta, mas tinha atletas que já tinha aquelas roupas de lycra, tinha sapatilha, né, que é o sapato de prego que a gente corre, tinha sapatilha é, daquelas importadas que os amigos traziam dos Estados Unidos. Então aquilo me chamava atenção. E eu falei, nossa, eu quero chegar num patamar desse.
E eu lembro quando eu ia correr, eu tinha que esperar um dos companheiros, né, emprestar a sapatilha, porque na nossa cidade lá não tinha uma sapatilha para cada um. Então, Então assim, era uma e tinha vez para gente lá que cada um tinha e três, quatro. É, e eu lembro que eu calçava 43, 42, né? Um pouco mais apertado. Eu esperava a minha vez ali e pegava a sapatilha, porque a sapatilha naquele tempo lá não era muito baratinho. E as prefeituras compravam sabe como que é, né? Com toda aquela dificuldade. E não tinha uma para cada um. Então eu ficava assim, nossa, eu quero chegar um dia num padrão desse aí, de ter um monte de sapatilha, de ter uma bolsona, né? O pessoal entrava com aquelas bolsas, com aqueles uniformes, tudo diferente, né? Com várias marcas esportivas. E eu falei assim, nossa, quero chegar nesse padrão. Então era mais ou menos isso, né? Eu falo assim para você que no atletismo, eu alcancei assim vários títulos bastante importantes, nacional e internacionais, mas assim, foi uma coisa sonhada. Depois que eu entrei, eu comecei a pegar gosto. E eu queria ser igual os atletas famosos. Eu lembro quando eu vi o Robson Caetano, que é uma referência para mim na velocidade aqui do Brasil, eu queria ser igual a ele. E eu até tentava andar igual. Eu lembro que no tempo eu tinha até cabelo, já né? Mas não era assim, era um pouquinho. Mas os caras andavam tudo careca, com o cabelo tudo assim, parecendo a sua americano. Eu falei, referência já era não, boa, eu né? quero ficar igual os caras. É referência. Porque o esporte, você acaba assim, seguindo um padrão, né? Então, foi muito bacana assim para mim. E depois eu conheci o Robson Caetano, conheci outros atletas famosos, Joaquim Cruz, conheci o Zequinha Barbosa, entre outros, né? Tô falando dos mais Da antigos, o Nelson geração. Prudêncio, da outra, é isso. Então isso aí acabou assim influenciando bastante a minha vida na área esportiva. Legal. Ó, o fim dos anos 90, início dos anos 2000, foi um período muito vitorioso, não só para você, mas para o atletismo brasileiro como um todo, né? A que você acha que isso se deve? A geração era boa, espírito de equipe, o que você acha que se deve? Não, assim, eu acho assim que é assim, no esporte, né, não só no atletismo como um todo, tem tipo uma geração que parece que aparece mais atleta. Então naquela geração lá tinha atleta no atletismo que era bom pra caramba. Nós tínhamos no 100, nos 200, nos 400, nos 800, no 1500. Sim, em Então todas mesmo no salto em as distância, né? categorias sempre tinha Sim, e pra, em pra todas as disputar, né? Não modalidades. só pra estar tá ali fazendo volume, mas com chances reais Não, de vitória. então, foi uma geração que apareceu muito atleta. Aí pegou e na outra geração não apareceu? Apareceu, mas assim, naquela quantidade que nós tínhamos, né? Nos anos 90, não apareceu aquela quantidade. Claro que depois apareceu atleta até mais talentosos do que nossa geração, né? Mas assim, não apareceu aquela quantidade. Cara, eu lembro de uma frase que você disse após a conquista da prata: não tem Vicente, não tem Claudinei, só tem o Brasil. Nós somos o Brasil. A gente tinha a impressão que a equipe estava muito unida, né? Pelo menos para quem estava de fora, que a união imperava naquela equipe. Mas como é que eram os bastidores nesse caso? Como é que era a relação de vocês? Como era a interação, a construção dessa equipe de fato para essa prova que deu a prata para o Brasil? Assim, a gente estava bastante unido. Mas assim, você sabe que como toda família, né? Toda a vida, assim, não é aquela Não é novela. um mar de Claro que a gente flores tinha tudo, né? nossas diferenças, não é uma de mas quando a gente entrava dentro da pista para correr, aí sim, a equipe estava bem unida, a gente treinava, a gente dividia o mesmo quarto, né? Eu acho que eu dividi já com o Vicente, o, o Edson, não, o Edson estava no outro, com o André. A gente comia junto, a gente fazia algumas atividades ali, todos juntos. Então a gente estava muito, mas muito bem treinado, né, nessa Olimpíada. Então naquele dia lá, para você falar, olha, o fulano, o ciclano, o outro correu mais, o outro correu menos. Aí eu até falei, olha, pessoal, aqui não tem o Vicente, o Claudinei, o Edson, o André.
hoje nós somos o Brasil. Então a gente estava representando mesmo uma equipe brasileira sem nomes. Não tinha o melhor, não tinha o pior. Todo mundo ali era importante naquela competição e realmente era mesmo. Porque todo mundo precisou do pouquinho do outro, do pouquinho do outro, do pouquinho. A gente somou para a gente poder chegar na medalha. E a medalha e a prata veio, né? No 4 por 100 com a melhor passagem de bastão do mundo. Pelo menos era a manchete que eu lembro do jornal lá de onde eu morava. E conta como foi isso. Eu lembro que teve reportagens depois que mostraram o treinamento de vocês, que vocês foram treinar numa pista de terra, no meio de um circo. Como é que foi isso? É assim, ó, primeiro eu vou falar da passagem de bastão. Essa passagem de bastão aí que a gente tinha, realmente, a passagem era muito, mas muito boa, porque o nosso bastão, ele passava muito rápido. E tudo isso se deve ao nosso treinador, o Jaime Neto Júnior. Ele que fazia com que a gente treinasse todos os dias, sempre. Cada um tinha sua prova individual, mas ele parava, peraí, nós vamos treinar revezamento agora. E era só revezamento, você esquecia. Bom, mas cada um tinha sua especialidade individual, né? Então, a responsabilidade dele, eu acho que foi fazer todo mundo é, correr num mesmo ritmo. Exatamente, é mais ou menos isso. A gente tava todo mundo num só ritmo, uma sincronia. Então as coisas se encaixavam, né? E o Jaime ele viu o melhor atleta que saía, o atleta que corria melhor lançado, o atleta que corria curva, o atleta que era mais veloz, ou que fechava, que tinha mais sangue frio. Então ele soube colocar cada um na sua posição. E uma coisa importante é que nós quatro, nós éramos, como se diz assim, adversários. Só que nessa hora aqui a gente virou um time só, igual a gente falou que agora nós somos Brasil, não tem ninguém. Então o Jaime conseguiu unir ali um time e conseguiu assim administrar, né? Vamos dizer assim, a vaidade de cada atleta ali e para a gente esquecer, naquele momento a gente virou um time. E você falando da pista de terra que a gente treinava, Foi. antes das Olimpíadas, aqui em Presidente Prudente, onde estou aqui agora, nós tínhamos uma pista que era de Robertan. Robertan é aqueles quadrados, né? Acho que era feito de pneu moído com algum tipo de borracha lá. E a pista que já estava bastante velha, vamos dizer assim. E a borracha estava descolando e já tinha causado alguns acidentes, né? Então, para evitar lesões, era o melhor caminho mesmo, né? É melhor você treinar em outro lugar, porque tinha um companheiro nosso de outra prova que sofreu uma lesão também no joelho. E nisso, o nosso treinador resolveu levar a gente para treinar em outros lugares. Então a gente treinou aqui perto, em Maringá, que tinha uma pista boa, até hoje é boa, Londrina, treinamos em São José do Rio Preto, e isso quando a gente tinha dinheiro, né? A equipe para poder viajar, porque não é tão Volta de perto, novo a né? E questão lá tem uma dos despesa, patrocínios você que não você vai lá falou, para né? ficar 1 hora e voltar. Você tem que dormir, você tem que comer, tem toda uma logística. E quando a gente estava aqui na nossa região aqui, que é Presidente Prudente, nós temos uma cidade aqui do lado, bem pertinho mesmo, de carro aqui eu acho que não dá 10 minutos. Uma cidade chamada Álvares Machado, uma cidade que eu tenho o maior respeito e carinho, e muitas vezes nós fomos treinar nessa pista. E nessa pista, aqui a pista é de terra, né? Até hoje ela é de terra. E naquele momento lá, o prefeito da cidade, naquela ocasião, ele nos liberou para treinar ali na pista. E a gente ficou treinando ali. Enquanto o mundo inteiro estava treinando na pista sintética, de borracha, Mondo, não sei o que que tinha de mais moderno, a gente estava Tre- treinando aqui Treinamento também raiz na ali pista de no. terra. no chão. E é assim, o nosso treinador, naquele momento, ele não deixava a gente desistir. Dava vontade de reclamar, de ficar xingando todo mundo, que todo atleta quer mesmo. Quer treinar num lugar legal, num lugar tranquilo, né? Um lugar bem adequado, mas no momento você tem que treinar no que, o que você tem. E naquele momento que a gente tinha essa pista aqui do lado, aqui pertinho, que era ótima para nós. Até hoje eu agradeço muito a cidade aí de Alves Machado, né, pela acolhida. Entendi. E quanto tempo
dura um treino para uma Olimpíada? A gente tem a impressão que vocês estão sempre competindo, inclusive um ano antes teve o Mundial, né? E Sim. quantos meses é essa preparação? Como é esse treinamento? Um treino diário? Vocês treinam só algumas vezes por semana? Como é que funciona isso? Ó, não, não, não. Não, a gente treinava todos os dias. Às vezes até sábado, de repente na semana, depende do que tivesse uma competição assim, a gente até treinava até de domingo, mas não é o dia inteiro. Então a gente treinava todos os dias. Tinha dia que dava mais de 6 horas, tinha dia que o treino era um pouco mais leve, mas a gente treinava todo dia. Então, aí o pessoal pergunta, vem cá, mas qual é o tempo que você treina para uma Olimpíada? Às vezes você treina a vida inteira, né? Então a gente treinou mais de anos, não só revezamento, como eu treinei também para minha prova individual, os meus companheiros também para as provas deles. Então, às vezes você treina, 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 se preparando para as Olimpíadas. Por exemplo, agora nós temos as Olimpíadas de Paris 2024. Os atletas hoje já estão treinando. Eles estão treinando hoje visando as Olimpíadas. No nosso caso do atletismo, é um pouco diferente. Não é o treinador que convoca o atleta, é o atleta que se convoca. Mas como que o atleta se convoca? Nós temos um chamado índice. Então, para a prova do 100 metros, por exemplo, você tem que correr na casa dos 10, 10, 10 e 10. Então, você fez isso, aí você já está convocado. Então era um tempo que você fez, né, uma vitória que você conquistou em competições anteriores, que você usava esse tempo para classificar para a Olimpíada, é mais ou menos isso. Exatamente. Geralmente você tem um ano, né? Que um ano, aí a Confederação Brasileira ele determina, ó, o índice das Olimpíadas vai começar em X mês de tal ano e termina em X mês. Geralmente termina no Troféu Brasil, que é o Campeonato Brasileiro. Então você tem todo esse tempo aí para poder correr atrás do índice para você se qualificar para as Olimpíadas, né? Para poder lá participar. E você chegou lá com um tempo no Campeonato Brasileiro ou foi lá em Winnipeg que você conseguiu o tempo? Você lembra? Então, não, eu fiz em Winnipeg também, no Canadá, que eu já tinha feito o índice nos 200 metros, mas eu já tinha feito no Brasil e já tinha feito aqui na América do Sul, eu já tinha feito em vários lugares, porque quando a Confederação Brasileira ele determina de X mês a X mês, você pode fazer em qualquer lugar do mundo, desde que seja cronômetro eletrônico. Ah, com a competição então reconhecida, tem que ter o cronômetro eletrônico para. Exatamente. A É competição tem que ser reconhecida, como tudo na natação, bonitinha, né? para o índice valer também. Como na natação também, eu creio que seja da mesma forma. Isso, eu acho que alguns esportes é a mesma coisa. Você tem que ter uma competição oficial, com um aparelho oficial, tudo bonitinho, para ser reconhecida. Aí, para ser reconhecida a sua marca, aí a Confederação Brasileira, a World Athletics, né, também reconhece. Legal. Cara, e esse ouro aí dos Estados Unidos, hein? Os quatro da equipe fazendo abaixo de 10,00. Cara, com algo comprovado de doping. E aí? O Comitê Brasileiro não fez nada, o COI não fez nada. É, O que aconteceu? O que esse senhor não veio pra vocês? Então, claro que eu fiquei muito feliz com a minha prata, meus companheiros, tudo. Depois de alguns anos, a gente começou a ouvir, né, que um americano lá, o Tim Montgomery, ele tinha sido réu confesso que tinha usado uma substância proibida. Aí, assim, nós ficamos contentes não pelo esporte, por ele dar também um ouro, né? Porque, como a gente sempre fala, a gente foi para as Olimpíadas lá com o nosso arroz com feijão e a gente se virou do jeito que a gente pôde. Claro que, e aí, e depois, assim, eu tô falando pelo Claudinei. Eu só queria ser reconhecido, não igual o Claudinei que ganhou ouro lá, não. Ser reconhecido aqui, pelo menos pelo Brasil. Você já imaginou? Se de repente fosse nós brasileiros que tivéssemos, um de nós, que tivesse usado uma substância proibida, né? Um Nossa, ia doping. Você já ser. imaginou? O pessoal tinha tomado a medalha da gente aqui em Iam buscar, casa, tinha invadido exatamente. aqui e tomado. Exatamente. E
venham buscar aqui. Exato. Mas aquele momento lá, a Confederação Brasileira até tentou fazer alguma coisa. O Comitê Olímpico ali, ao meu ver, naquele momento não deu nenhum tipo de suporte para nós, né? Eu estou falando pelo Claudinei. Não deu nenhum tipo de suporte e eu senti que ficou meio no vácuo, né? Mas vida Mas que não houve nenhum segue. movimento Igual lá eu da disse numa corte arbitral reportagem. para tentar ver essa questão? Ou ficou por isso mesmo? Então, ó, teve até não, teve até um dos atletas do nosso revezamento que quis entrar com advogado, tudo, mas aquele momento estava tudo muito caro, aquela coisa, e acabou deixando. Eu acho que não é o atleta que tem que entrar. Eu acho que é a confederação que você faz parte que tinha que entrar naquele momento ali para lutar pelo atleta. Porque se fosse o contrário, a primeira pessoa que vem tirar sua medalha, primeiro é o Comitê Olímpico, depois a confederação que você faz Sim, parte. sim. Até porque Então, eu a acho que apuração naquele primeiro é momento, eu no acho Comitê Nacional, né? No caso seria do COB. então, eu acho que naquele momento lá eles deixaram a gente no vácuo. Mas hoje, como eu disse numa reportagem antiga e vou falar de novo, se de repente amanhã essa medalha vir, não sei o que tem, eu tô falando assim, se, por exemplo, sei lá, se eu, de repente eu já passei desse mundo para um outro aí e falou, Nossa. ó, eu não quero que nenhum filho meu receba, não, porque eu queria receber, em vida ainda. Eu não gosto muito de falar desse negócio de medalha aí, mas deixando bem claro aqui, porque hoje o pessoal que está no Comitê Olímpico, o pessoal que está na Confederação Brasileira, são outros, tá? Não são essa turma que está aí, não, porque 2000 já foi Não, passando sim, sim. várias pessoas. Então, é uma coisa assim que. Eu respondo quando o pessoal pergunta, mas assim, não é uma coisa que eu me sinto assim, tranquilo, né, em conversar dessas coisas, porque esse caso dessa medalha, não, assim, não vai mudar minha vida nada hoje em dia, não. Mas eu só me coloco no lugar se fosse ao contrário. Então é uma coisa que me deixa muito triste, porque eu acho que não só eu, como todo mundo do revezamento hoje, a gente só está esperando uma resposta. Só isso, mais E nada. essa resposta não vem, né? Infelizmente. Mas, Não veio, né? Se vier hoje, eu acho que não vai ser tão assim, daquele jeito, mas deixa pra lá. vida Vida que que segue, segue. né? E, tipo assim, o esporte é recompensador, mas a rotina é braba, né? Como a gente tava falando aqui do treinamento, da preparação pré-Olimpíada, né? Vamos falar assim. Você se priva muito de alimentação, treinamento Sim. regrado, é um peso alto. Mas a recompensa pela conquista também é alta. E esse reconhecimento é o que torna tudo isso, o que faz tudo isso valer a pena. Então, para você, eu creio que já É, na pista, eu acho que você sentiu o reconhecimento pela prata como uma grande realização para você. você falou uma coisa bacana. Primeiro, assim, o esporte é recompensador mesmo. Não só por medalhas. Eu tenho um monte de medalhas, eu sou campeão, não. Porque o esporte, fora da competição, ele te ensina a você a competir na vida, no dia a dia. O esporte, ele te ensina que é importante você estudar, que é importante você respeitar seu adversário, dentro e fora das pistas, que é importante você aprender e respeitar as regras. Então, o esporte é importante isso. E o atleta que quer ser um atleta profissional, ele tem que se privar de um monte de coisa. Não que você não pode comer, de repente, você quer comer uma feijoada, você quer comer um costelão, pô, adoro Quem gosta, costelão. né? Aí você quer comer uma coisa diferente. Não é que você não pode, você até pode, mas você tem que saber o dia, a hora e como comer. Por exemplo, estou com vontade de comer uma feijoada, eu vou lá e como um monte de feijoada. Não, vou comer um pouquinho ali e tudo, porque o atleta ele tem uma dieta balanceada. Né? Tem um nutricionista, você tem a sua equipe multidisciplinar. Então, você tem que se privar de algumas coisas. Né? Mas assim, o atleta pode um pouquinho de tudo, eu acho que pode. Tem aquela coisa assim, isso você não pode, aquilo não pode comer doce. Claro que pode, mas Tudo tem tudo um tem uma limite, né? regra, Não, né? não vamos exagerar, né? Seus exageros. Tudo. E não é só Não. o treino físico, né? O psicológico também tem que estar muito em dia
para chegar com cabeça para a competição. Você tinha acompanhamento com psicólogo durante os treinos? Como é que funcionava essa questão? Então, quando eu comecei a treinar, eu não tinha psicólogo, não. E até quando o pessoal falava negócio de psicólogo, eu falava, que isso, Não rapaz, eu preciso não disso, preciso não, é disso, besteira. não. E aquela coisa assim, da ignorância, né? Mas depois, quando eu treinava aqui em Presidente Prudente, aí eu conheci, na nossa equipe, eu fui conhecer o trabalho de um psicólogo. E hoje, eu acho super importante pro atleta. Porque o atleta, o corpo, quem cuida é o treinador. Agora a cabeça, tudo, os seus limites, é o psicólogo. Porque às vezes você tá ali, você tá preparado e todo mundo fala, olha, o cara vai ganhar, a imprensa fala que você vai ganhar tudo. E aquela pressão psicológica que você sente tudo ali, é com o psicólogo. Então, o psicólogo hoje, você pode perguntar no esporte, é importante? Eu falei, é importante. O psicólogo é tão importante quanto o treinador, quanto o massoterapeuta, o, o médico, como chama? Rapaz, até esqueci o que cuida do corpo aí, já lembro já. É todo o O staff, né, fisioterapeuta, de pessoal. todo staff, a gente fala de equipe multidisciplinar. Então, todo mundo ali é importante. Legal. E você se tornou um símbolo, né? De tanto que você foi um dos atletas que conduziu a tocha olímpica no Brasil. E é sempre lembrado como uma referência quando o assunto é atletismo. Você tem noção da magnitude que a sua personalidade representa, não só para os novos atletas de atletismo, mas para o esporte brasileiro como um todo? Eu sei da minha importância no atletismo e também sei da importância de vários outros atletas também, né? Que o atletismo também não tem só Claudinei Quirino e tem atletas, nossa, excelentes. Se eu vou falar para você aqui, vou ficar falando meia hora aí, ainda vou esquecer desses heróis, esses ídolos, né, que o atletismo tem. Mas eu fiquei muito contente em conduzir a tocha olímpica. Também fui um dos atletas, né, do atletismo, um dos agraciados para aquele momento mágico. Eu tenho a tocha olímpica até hoje guardada aqui É em casa diferente, né? e eu fiquei muito honrado em ser A lembrado. atmosfera dessa preparação para o início da Olimpíada em casa. Porque eu imagino, se eu fosse atleta, que seria uma emoção totalmente diferente ter competido no Brasil e competir lá fora, né? Com toda a torcida. Então, a diferença numa competição em outro país para você estar competindo em casa pesa bastante assim no atleta. Eu sei que não deu para você participar do Rio de Janeiro, né? Mas com certeza houveram outras competições que você pôde desfrutar aqui no Brasil como atleta e sentir o calor da torcida. Então, para mim, eu acho que não pensava competir em casa, não. Pelo contrário, eu até gostava ali da torcida, né? Chamando seu nome, você passava ali, o pessoal desejando boa sorte. E a atmosfera, eu acho assim, para mim, era muito saudável competir aqui no Brasil. Eu já competi aqui, meeting, Grand Prix, né? Internacional aqui no Brasil, e eu gostava muito. Eu lembro até que eu competi em Belém, eu acho que foi uma das cidades, se não me engano, né? Que teve um dos maiores públicos do Brasil na competição de atletismo e eu estava lá. Então é muito legal você correr com a torcida ali. E uma coisa que eu queria falar para você da tocha olímpica, que eu, assim, no momento eu não sabia se eu seria escolhido pelo atletismo para poder Ficou conduzir na a dúvida tocha. ainda se ia acontecer ou não. Então, eu não vou falar o nome aqui das empresas aqui, mas eu me inscrevi em 3 empresas que tinha na internet, não sei se você lembra. Ó, quem gostaria de conduzir a tocha, se inscreva aqui e conte sua história. E uma dessas empresas famosas aí do Brasil, eu me inscrevi. E não é que os caras me ligaram Ah, você depois, não, então você oi, se você não inscreveu e pode nem nem botou Quirino, fé tal, que atleta, tal. Eu falei assim, vai que o Comitê Olímpico não me chama, a Confederação Brasileira, de repente, já não tem as vagas, né? Aí eu me inscrevi no site.
e fui agraciado. E depois, quando a confederação me ligou, que eu dizia, olha, você vai conduzir a tocha, eu falei, ó, pode dar vaga para outro aí, fico muito agradecido, mas eu me inscrevi nesse site aqui, tal, dessa empresa, que, e fui agraciado. E eu não fui pelo Comitê Olímpico que me escolheu e nem a Nossa. confederação. Eu fui pela inscrição que eu fiz no site. Eu fui lá, né? Quer dizer, eu não sou bobo, falei, vou me garantir, né? Vai que dá errado, é bom se garantir por todos os lados, né? E deu certo. Até o pessoal do site não acreditou muito. "Ó, é você mesmo e tal. Aí mandaram mensagem, tudo. E eu falei, olha, sou eu mesmo e tal. Mas você não teve o convite? Falei, ó, por enquanto não, né? Mas eu quis me garantir. Até hoje eu agradeço eles aí. E eu conduzi a tocha por eles, né? Pelo convite deles. Cara, legal. Acontece muito esse tipo de coisa, né? O comitê organizador acaba, não vou dizer esquecendo, né? Mas o convite atrasa um Não é que pouco. esquece. É que no Brasil nós temos muito atleta, então não dá para todo mundo. Se você perguntar hoje, eu fazer uma pesquisa, você vê atletas super famosos aí, valorizados, campeão de tudo aí, que de repente não teve oportunidade de levar. E eu me coloquei, falei, caramba, não posso ficar fora dessa festa. Cara, foi bastante emblemática essa conquista da prata e isso te credenciou realmente para fazer parte do revezamento da tocha. Mas você não foi só campeão, não foi só medalhista nas Olimpíadas, né? A gente falou de Mundial agora há pouco, teve o Winnipeg também anteriormente, e teve um Mundial 97, né? Eu acho que foi antes do PAN. Eu fui para o Campeonato Mundial em Sevilha, na Espanha. Eu peguei uma prata nos 200 metros e depois eu peguei uma de bronze no revezamento, 4%, junto com meus companheiros. Depois eu fui para o Pan-Americano, eu ganhei uma dos 100 metros individual, nos 200 metros uma individual, aí ganhei uma no revezamento 4 por 100 e depois eu corri o revezamento 4 por 400 também e ganhei São, uma medalha. No Pan-Americano de Winnipeg eu ganhei 4 medalhas, duas individual e duas com então revezamentos. várias categorias que você conseguiu se destacar, Sim. né? E ser medalhista. Então, uma coisa que eu perguntei aqui, eu vou tirar minha curiosidade agora, curiosidade pessoal, tá? O pessoal me fala que a medalha de ouro, a de prata, não é bem de prata. Ela é banhada a prata, ou ela tem uma porcentagem de prata. Medalha de ouro também do mesmo jeito, não é de ouro em si. Então, as medalhas olímpicas, como é que elas são de fato? Ela é de ouro mesmo? Como é que ela é? Pelo menos falei. Bom, eu vou falar pela Da minha sua medalha, experiência. a sua Eu, medalha. eu tenho várias medalhas, né? Eu tenho várias medalhas aqui, principalmente do Brasil, sul-americano, ibero-americano, que é ouro, é só o nome, não é nem pintado Sério? de ouro, é a cor. Agora, as medalhas olímpicas, assim, são banhadas. A minha, eu tenho um documentinho que você recebe, aí fala que a quantidade da medalha, ó, ela é feita X de bronze, uma camadinha de prata, tudo. Sim, agora de ouro eu não sei. Mas aqui pro Brasil, aquele um monte de medalha que eu tenho brilhando aí, é só pintada de dourada, viu? Não é que você vai derreter, não, e vai vender. Olha aqui, eu tenho X gramas de ouro aí para vender. Nossa. Não, não é de ouro, não. Mas assim, ela vale Não, por sim. ouro, né? Porque eu falo para todo mundo que é uma medalha, não só medalha olímpica, você não compra. Assim, você tem que conquistar. Ela tá ali grátis para todo mundo. Então só basta você conquistar. Claro que depois aí tem gente, colecionador, que compra, mas eu tô falando assim para um atleta que quer, ai, o que que eu faço para ganhar uma medalha olímpica? Você tem que treinar e a medalha tá lá de graça, mas você tem que conquistar com o seu talento, né? Então, com o seu esforço e com o seu suor, né? Por que eu pergunto isso? Olha só, a gente vê que atletas, as premiações é medalha de ouro, medalha de prata, chuteira de ouro, bola de ouro, né? E até teve um caso recentemente aí que eu, talvez não tão recentemente assim, de algumas premiações do Jardel, que é
chuteira de ouro, se eu não me engano, foi furtada, né? E aí a gente para e pensa, poxa, talvez não seja nem é, pelo valor de, de ouro em si, porque talvez vai fazer o quê? 300 gramas de ouro? Não sei se é tão caro assim quanto o pessoal pensa, né? Mas o significado maior dessas premiações não tá no ouro em si, mas tá aquele esforço que você fez, aquela saga, né, que você fez, você treinou para estar ali, você estava representando teu país, você estava representando seu clube, seu time, sua equipe. E isso é algo que não tem um dinheiro que pague isso, né? Teve até aquela, eu lembro, a Jules Rimet, a taça da Copa do Mundo, a taça conquistada no Tri, foi roubada e virou algumas barrinhas de ouro. Ouro por ouro. Então o valor do peso de ouro não se compara ao valor daquele atleta que foi lá, suou a camisa, venceu a premiação. É algo que nem se compara, né? Porque ouro por ouro, como você mesmo falou, a medalha tá ali. Basta você se esforçar e vamos lá, vamos conquistar. Sim. Ó, um atleta que recebe uma bola de ouro, uma chuteira de ouro, um troféu, uma medalha olímpica, é tudo, só ele sabe o valor. Não é que aquele negócio é feito de ouro, você vai derreter e vai fazer um monte de coisa. É o valor que tem. E não só o valor para um atleta como é simbólico, mas naquele momento que um atleta está recebendo isso, ele está representando todo mundo. Ele está representando uma Sim, tá nação. representando o Você já país. imaginou? Eu estou ali numa Olimpíada representando o meu país e todo mundo fica contente. Pô, eu fico assim, até hoje, quando eu vejo um atleta competindo para fora, eu paro, eu quero assistir, aquilo dá uma emoção, porque eu sei o quão é difícil um atleta chegar ali. E ele não está só representando ele está representando todo mundo. Então, quando um atleta recebe uma medalha olímpica, recebe uma chuteira de ouro, uma bola de ouro, essas coisas, eu me sinto representado por eles também. Legal. E essa questão da representatividade vem muito também da visibilidade que cada modalidade tem no Brasil, né? Você acha que o atletismo no Brasil como modalidade, o que é que você acha que a categoria precisa fazer para ganhar mais visibilidade? Eu sei que é difícil competir com futebol, por exemplo, mas Sim, ainda assim outros esportes que o Brasil se destaca também tem essa dificuldade. O que acaba aparecendo para a grande sim. mídia é de fato na iminência de um título, seja uma final, ou seja depois do pódio, depois que o atleta já ganhou, como foi o caso do Alisson dos Santos agora nos 400 com barreiras, né? Sim, Então, pô. o que é que precisa para essa situação mudar? Então, assim, eu acho que a gente está no caminho certo. Porque antigamente você ligava a televisão, você não via o atletismo toda hora. De vez em quando você via uma corrida da São Silvestre, tudo atletismo, tudo. E você via uma outra corrida assim importante. Agora, as competições assim, você não assistia, não tinha um local. Mas isso já mudou. Já por um bom tempo, né? Você pode ligar a televisão, inclusive hoje mesmo. Quase agora, antes da gente entrar aí, já a televisão está transmitindo, né? O Campeonato Mundial Sub-20 de Cali, na Colômbia. A televisão transmitiu o Campeonato Mundial, né, de Oregon, transmite Olimpíadas. Então, hoje está mudando. O que o atletismo estava precisando era isso, era mais visibilidade. E a gente está ganhando com isso, né? Então, agora, quando você procura atletismo, ó, você tem aqui hoje tem a Liga Diamante. Ah, a Liga Diamante vai passar na onde? Ó, você procura ali no Sport TV, vai passar em X hora. É isso que a gente está precisando. E assim, eu fico muito feliz quando passa o atletismo na televisão. Então a gente está no caminho certo. Os atletas nossos, eles estão tendo condições de viajar, estão tendo condições de treinamento. Aí você fala, pô, Claudinei, mas não é todo mundo. Infelizmente, eu não posso falar assim que é todo mundo mesmo. Mas o atleta no Brasil, você tem que chegar num certo patamar para você conquistar e conseguir alguns privilégios, que é assim o esporte, né?
que você tem que. Olha, eu fiz X marca a partir de agora e tal, eu já entro no programa X, X, X. Agora, vou entrar hoje no atletismo ali e quero patrocínio, quero isso, quero isso. Calma, não é assim. Você tem que conquistar. E às vezes demora um tempinho. Então, eu acho assim, ó, o atletismo está com uma evolução muito grande. Então, hoje, igual você estava falando para mim no começo, assim, na geração de 90 tinha um monte de atleta. Ó, hoje nós temos no 400 com barreira, nós temos um salto triplo, nós temos um salto em distância, nós temos um arremesso de peso, nós temos os revezamentos. Então, nós temos um salto com vara. Então, o atletismo hoje está crescendo. Então, hoje não é um atleta só, nós somos vários também. Então, a modalidade, Claudinei, chegou no ideal, tá bacana. Falei, olha, o ideal, você sabe que todo mundo Sim. sempre quer um pouquinho mais, né? Antes da gente falar do que você tá fazendo hoje em dia, é, você tem alguma história de bastidor quando você chegou naquela Olimpíada lá de Sydney? A gente vou centralizar mais naquela Olimpíada lá, que foi a Olimpíada da famosa é prata, é prata do Galvão, né? Mas teve alguma história de bastidor, que algum choque cultural, alguma coisa engraçada que vocês como equipe viveram quando chegaram lá em Sydney? Não, assim, assim, quando nós chegamos em Sydney, né, nós primeiro nós ficamos em Canberra, né? Assim, não, para mim tudo era diferente, né? Tinha uma, assim, a Olimpíada tem uma atmosfera bem diferente. Agora, a coisa que me impactou mesmo ali nas Olimpíadas, que eu fiquei assim de cara, foi quando eu cheguei na Vila Olímpica ali. E na Vila Olímpica ali parece um parque de diversões. Então, para todo lado que você via, você tinha um desses lanches famosos aí, não sei se você Não, pode não, falar pode aí, né? falar. Tá tranquilo. Pode falar Cada, aqui, tranquilo. eu tinha um McDonald's a cada 100 metros, então eu ficava louco. E aí eu falei assim para um companheiro, ó, vamos lá, vamos, mas tem que pagar? Vamos ver, né? Só que a gente tinha um crachá, então aquele crachá você passava ali e não pagava nada. Eu lembro que eu comia igual um doido lá, claro que isso daí era Visualizando no dia de folga, né? Porque você tava. Né, mas é como você falou, você no treinamento se priva de muita coisa, mas vai se privar de tudo. Você tem que abrir uma exceção aí, né? Mas na hora ali eu via aquele monte de coisa grátis, ali tinha refrigerante, tinha de tudo, todo lugar que você passava ali tinha essas coisas grátis. E eu ficava louco, eu lembro que algumas coisas assim eu não comia ali na hora, né? Por exemplo, chocolate, refrigerante, isotônico. Aí eu passava, pegava, aí eu guardava, né? E eu trouxe algumas coisas para o Brasil, porque naquele momento ali eu tinha outra prioridade, né? Que era o treinamento e a corrida. Mas algumas coisas ali que eu via, eu pegava, guardava e eu trouxe para o Brasil também. Falei, agora eu não posso, mas depois eu vou usufruir, né? Deixou Eu já vou aí. reservado o seu pra não perder e depois. Sim, sim. E outra coisa também, assim, que depois que a gente ganhou a medalha, né? Assim, não é que eu sou durão, assim, não, eu sou até molão demais, né? E quando o tempo vai passando, você vai ficando mais molão. Mas eu sempre, quando eu fui atleta, eu não sei se eu fazia um personagem de durão, não dava muita risada. E eu lembro depois que a gente ganhou, passou a linha de chegada no revezamento, eu tava com o bastão assim, levantei aqui, e o Vicente veio correndo, né? Me abraçou. O Vicente é o menorzinho do nosso Menor. time. Ele me abraçou assim forte e eu assim com aquela cara sabe, de Cara fechada. durão, mas tava com Cara vontade de chorar fechada. também. Aí o Vicente me abraçou assim, começou a chorar assim, ó. E eu com aquela cara assim, fiz assim nas costas dele. Para, vai chorar pra lá e tal, aquela coisa, né? Mas eu quase chorei junto. Então é uma coisa assim que me marcou. Esse dia eu tava lembrando, eu tenho até uma foto com o Vicente abraçado em mim ali. Mas assim, eu nunca demonstrei muita emoção ali na Sempre hora, assim, frio. né? Mas assim, eu sempre tenho vontade de chorar. Meio friozão. Mas depois que eu cheguei lá na Vila Olímpica, lá, porque eu fiquei sozinho, né? Você fica no quarto ali, aí você chora, né? Você passa um filme da sua vida e você, puxa vida, de repente ontem eu estava no orfanato, depois eu fui morar debaixo da arquibancada.
Agora eu estou aqui no centro do mundo aqui, né? É aquela coisa que todo mundo, acho que todo atleta tem aquele momento que ele para Que cai ali. em si, né? Mas, Poxa, aconteceu isso, eu cheguei até aqui. E você é, até falou agora há pouco que sim, muitos atletas treinam a vida toda para chegar nesse momento, né? Então foi o ápice que sim. você acha que. E muitos atletas não chegam na Olimpíada. Não é todo mundo que está treinando ali. Às vezes eu mesmo já vi atletas melhores do que eu mesmo. E de repente nas Olimpíadas ele não estava bem, né? No período das Olimpíadas, ou de repente ele teve uma lesão e demorou para ficar bem. Então, às vezes você tem a vida inteira lá e você foi excelente em tudo, mas às vezes você não consegue chegar nas Olimpíadas. Ou de repente teve uma seletiva, né? No caso de outro esporte você não passou, ou no futebol, de repente você não foi convocado, e acontece. Às vezes é o azar, né? Do destino. Às vezes a pessoa pode ser. Às vezes algumas coisas no esporte não acontecem. Por isso que eu falo para todo mundo, quando eu estou trabalhando com criança, olha pessoal, olha, você está treinando, o pessoal pergunta, mas eu vou para as Olimpíadas, você vai para o Campeonato Mundial? Falei, pessoal, eu estou falando com um monte de gente aqui, não posso mentir. Às vezes não são todos aqui que vai para o Campeonato Mundial. Às vezes, se todo mundo for, não tem como. Porque na regra do atletismo, cada prova você pode levar três. Então, nós somos aí milhares, milhões de pessoas. Então, não dá para todo mundo para as Olimpíadas. Então, assim, não gosto de mentir. Então, muitos de vocês não vão. Que é uma verdade. Mas aí você chegou na Vila Olímpica, olhou ali a medalha, caiu em si naquele momento, você só veio ver o tamanho do seu feito depois, ou já na hora você já se deu conta da importância do feito que o Brasil tinha conquistado? Não, na hora ali, depois que eu passei a linha de chegada, eu fiquei assim, um pouco confuso ainda, porque você olha pro telão, aí eu vi que eu estava em segundo lugar. Eu sabia que eu estava em segundo. Mas aí você fica esperando um momentinho, porque a prova do revezamento é uma prova de detalhes. De repente você chegou em primeiro, segundo lá, aparece uma bandeira vermelha lá, então eu fiquei meio esperto assim, olhei para lá, olhei para cá, porque cada passagem de bastão nós temos uns árbitros. Então cada hora que você passa ali, o árbitro tchum, levanta a bandeirinha. Então eu fiquei pensando, bom, tudo certo, não aconteceu nada. Aí que eu saí para abraçar os meus companheiros ali, que eu Ah, então comemorei podia mesmo. ter dado ruim Porque você pode ver. nas três passagens. Sim, poderia, que acontece muito. Agora, ainda mais hoje em dia mesmo, naquele tempo não tinha aquele monte de câmera igual tem hoje, mas tinha também. Então, de repente, você pisou na linha, você entregou o bastão fora da zona de passagem, ou você cometeu alguma falta, sei lá, de repente você obstruiu algum atleta, ou sei lá, alguma coisa. Mas eu olhei assim e tal, não aconteceu nada. Aí sim, mas quando eu tomei assim mesmo, eu falei, puxa vida, eu sou medalhista olímpico, foi quando eu cheguei no hotel depois. Porque daí eu saí dali, abracei os companheiros, a gente começou a dar entrevista, e vai para cá, vai para lá, fomos em tal lugar e tal. Aí você troca de roupa para receber medalha, blá, 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 blá. Aí você vai comer aqui, todo mundo quer tirar foto com você, que é um momento maravilhoso. Mas quando você chega ali depois, você tá sozinho no quarto ali, aí sim, você, eu não conseguia dormir. E conseguia só ficar pensando, falei, Eu puxa imagino. vida, olha, agora eu sou medalhista olímpico. Eu sou o segundo melhor na equipe, né? Na nossa equipe, é a segunda equipe melhor do planeta. Porque as Olimpíadas é do planeta. Pois é, cara, você é o segundo melhor do planeta. Segundo não, ouro. Vou falar ouro. Ouro porque é aquilo que a gente já falou. Mas, cara, minha cabeça não conseguiria nem processar um negócio desse. De estar no topo do mundo, assim. Era algo que pra mim é impensável saber descrever o que é que você sentiu. Então, realmente, só quem passa que sabe, né? Mas já que a gente tá chegando no final, eu queria saber o que é que você tá fazendo hoje. Hoje, o que é que o Claudinei tá fazendo? Por onde ele tá correndo? Qual é a correria do Claudinei hoje?
Então, hoje, eu moro aqui no interior de São Paulo, né, Presidente Prudente. Eu viajo o Brasil inteiro. Eu tenho um projeto chamado Talento Olímpico, que é itinerante. Eu viajo aqui na nossa região, incentivando crianças, adultos, a idosos, todo mundo, a estudar e a praticar esporte. Claro que eu sempre venho do peixe do atletismo, mas se você quer praticar futebol, basquete, eu também incentivo. Eu ministro palestras, né? Eu estou com uma palestra hoje chamada Eu Não Nasci Campeão, que eu já venho trabalhando com ela há um bom tempo. Segunda-feira, dia 9, não, terça-feira, dia 9, eu estarei aqui em Jales. Depois eu vou para Tarabai, Pirapozinho, e eu viajo o Brasil inteiro ministrando palestra e clínica de atletismo. E eu também faço comentários, né, na Sport TV, fiz agora no Campeonato Mundial, e olha o jeito aí. Mas sempre aí falando de Sim, e esporte. agora também com esse trabalho voltado mais para a comunidade, né? Que é algo que normalmente os ex-atletas, principalmente que tiveram uma origem mais humilde, como foi o seu caso, né? E que passam por todas essas dificuldades, têm essa consciência que é necessário trabalhar desde a base, né? Para não enfrentar as mesmas Sim. dificuldades que você encarou para poder chegar tão longe na sua carreira, né? Assim, hoje eu também faço um trabalho assim com as crianças. Principalmente o meu trabalho é de motivar. Então, sempre quando eu tenho oportunidade, eu vou em escolas, qualquer tipo de escola, escola pública, escola particular, eu vou em creche, orfanatos, projeto social. É só receber o convite, eu vou. E sempre falando da minha história. O meu trabalho hoje, eu é incentivar, principalmente o atletismo hoje. E também incentivar as pessoas para a vida. Então, às vezes, eu conto a minha história para as crianças, lá desde quando eu morava no orfanato, de toda a dificuldade que eu passei. E eu falo assim: olha, não estou falando minha história para ninguém ficar triste, não, para sentir dor do Claudinei. Pelo contrário, eu estou falando que eu já passei numa situação adversa e, através do esporte, eu achei o meu lugar no mundo. Então, hoje, de repente, a criança está ali e tal. Ai, olha, eu estou fazendo isso. Beleza, ótimo. Mas não pode esquecer de uma coisa que eu vou falar para você aqui. A primeira coisa é estudar e a segunda é praticar esporte. Você não pode esquecer. O esporte e a educação andam de mão dadas. E eu sou um exemplo disso, que eu demorei para colocar isso na cabeça. Eu lembro que depois das Olimpíadas eu cheguei, eu fui fazer o supletivo para terminar o colegial, né? Antigamente que falava, e o terceiro colegial. Sim. Depois eu comecei a fazer faculdade, e nunca terminava. Agora, depois de velhão, já que eu já estou aí, eu terminei a faculdade já, graças a Assim, Deus né? aí, e eu sei quão é importante você ter uma formação acadêmica. E por isso que eu sempre passo para as crianças, falo, ó, gente, estudem mesmo. E estudem e pratiquem esporte também, porque os dois sempre andam juntos. Um depende do outro. Mas o mais importante, você perguntar, Claudinei, é mais importante o esporte ou a educação? Eu vou sempre na educação. Depois vem o esporte. Sim, inclusive, termo esportivo, é, as universidades americanas têm esse balanceamento, né, de fazer, de dar bolsas para atletas, mas sempre atrelado às notas, aquele acompanhamento que ele tem sempre com Sim, professores. Isso acontece no futebol americano, natação, basquete também, né? sim. Você acha que falta um programa, um incentivo parecido aqui no Brasil para não só profissionalizar os atletas, mas que nesse processo a educação também seja contemplada, porque a gente vê muitos atletas que, por exemplo, como você falou no seu caso, você chegou da Olimpíada, mas ainda não tinha concluído ainda, né, aquela parte do ensino médio, ainda iria para a faculdade Sim. depois. Eu vou falar uma coisa para você assim, ó. Eu não estudei porque eu fui um pouco vagabundão. Eu sei da minha culpa. E, não, verdade. Eu fui meio vagabundo na parte dos estudos. E fui mesmo. E hoje, depois de velho, já parei. Por isso que eu falei para você, que eu sei que já sabia que era importante. Mas depois eu tive que voltar para Mas é estudar. depois E que você depois de vê a velho, você vai lá, realidade tá na que tem faculdade. aquele choque, né, de que realmente é necessário. Sim,
Mas a culpa toda dessa aí foi minha. Eu tive a oportunidade, mas eu falei, ah, não, eu vou ficar aqui só no esporte e tudo. A culpa é minha. Eu fui vagabundo nessa parte do estudo. E eu sei quanto é importante. Por isso que hoje, um dos meus trabalhos hoje é incentivar todo mundo a estudar. Todo lugar que eu passo, eu incentivo. E outra coisa, você falou dos Estados Unidos, que ele tem incentivo, né? O atleta que tem bolsa na universidade. Isso aqui no Brasil tem também. E eu vou falar que na cidade onde eu moro, porque quando eu cheguei aqui em Prudente, eu acho que cheguei aqui em 1992, eu lembro que a universidade aqui, a UNOS, né? Não estou nem fazendo Não, propaganda, não, sem né? problema. E a UNOS aqui já tinha uma parceria com a prefeitura e os atletas vinham para Prudente principalmente para estudar. O pessoal vinha fazer educação física, que era na Unesp, vinha fazer fisioterapia, que era na UNOeste. Então já tinha essas bolsas aqui, né? E em outras cidades, eu sei que São Paulo também o atleta tem bolsa, em vários lugares tem. Então, no Brasil também tem. Muito legal saber disso. Eu falo mais isso por conta da profissionalização, né? Que alguns Sim. atletas já saem contratados diretamente para primeira, por exemplo, futebol americano, ele já sai direto para a NFL ou já sai direto da liga universitária para a Sim, NBA. E isso não são coisas que a sim, gente tem como cultura aqui no Brasil, né? Até os próprios clubes que sim, bancam, é verdade. no caso de futebol, né, por exemplo. Porque é que no Brasil assim, são poucas universidades que bancam o atleta, nesse caso, igual os americanos lá. Então, os americanos eles chegam lá, estudam, aí tem sempre um olheiro lá nos treinos da universidade, né? E tem tradição as universidades ali em colocar atleta lá no basquete, no futebol americano, e até no próprio atletismo. Mas aqui no Brasil, as universidades dão bolsa. Tem um campeonato chamado University, que os atletas competem pela faculdade representando. Mas fora esses, assim, os atletas aqui no Brasil representam mais mesmo os clubes. Mas tem as bolsas das universidades e faculdades, que eu acho isso daí muito importante, muito bacana. Claudinei, eu gostaria de te agradecer demais por você ter aberto esse espaço para conversar comigo. E desde já vai ficar o convite, né? Pra gente relembrar um pouco mais dessa conquista lá de Sydney. Também falar um pouco mais dos bastidores, da trajetória, como foi para chegar até aquela Olimpíada. Ó, obrigado pela oportunidade aí, gratidão, hein? Valeu, valeu. Agradeço também a você que acompanhou a gente aqui até o final. Peço para você deixar o seu like, comenta aqui o que você achou do papo de hoje, dá suas sugestões para os próximos convidados. Não esquece de deixar o like, compartilhar com todo mundo que você conhece, porque esse canal aqui vai crescer demais. E eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima.